Atos, capítulo 6, espalhados, mas não derrotados. Gente, talvez você que está nos visitando, você que está há pouco tempo com a gente, ou você até que talvez já está há um tempo na Calvary, hoje nós vamos passar talvez o maior número de versículos que a gente já passou num domingo na nossa nova história aqui. Então, coloque o seu cinto aí, fiquem prontos, que a gente vai chegar lá. Até antes do almoço, a gente vai chegar lá, tá? A gente viu, na semana passada, a gente viu uma situação interessante de um povo que estava reclamando e murmurando, né? A gente viu essa questão dessa queixa, né? Acerca da mesa, acerca do serviço. Se a gente prestou atenção, a gente está vendo que a narrativa, né, a história através do livro de Atos, ela tem muita semelhança com o Antigo Testamento, e ela tem muitas coisas que remetem à história do povo de Deus. E nesse tempo, em cada capítulo que está avançando, a gente viu lá no começo, onde o Senhor falou para esperar, depois a gente viu acontecendo, e agora a gente está indo para uma outra fase. E a outra fase se formos ser honestos, é que os bons e velhos tempos daquela igreja nova estavam acabando. A coisa gostosa, a coisa do quentinho, a coisa que todo mundo sabe o nome de todo mundo, a coisa que todo mundo parece grandes melhores amigos, estava acabando. Por quê? Porque não foi feito para ser dessa forma. Não foi feito para a gente ser o best friend forever de todo mundo e que a gente vai estar no lance quentinho. Não. Agora, o tempo dessa igreja, a gente chama alguns chamam de primitiva, os primeiros cristãos, eles tinham que lidar com essa coisa que havia sido corrompida, de lidar com o tempo e a questão de que algumas viúvas não estavam recebendo o que deveriam receber, e como era essa questão de dividir o tempo. Acho que vale a pena pontuar que essa passagem lida e ensinada na semana passada tende a ser como um disclaimer, né, para falar disso, tem sido usado em muitos lugares para usurpar a própria palavra de Deus, tem sido usado para dizer que pastores não podem fazer nada, e eles precisam estar no seu lugar e fazendo só o que eles deveriam e gostariam de fazer. E não é essa a ideia é que sim, pastores são primariamente pagos para ensinar bem a palavra de Deus, para gastarem tempo na palavra de Deus. E é uma coisa terrível quando pastores usurpam disso e não gastam o tempo que deveriam ensinar. E por isso que muita gente ensina muita porcaria por aí, gente. A coisa que você vê os outros falando muita besteira acerca da Bíblia, é que eles gastam pouco tempo com a Bíblia. Porque eu acho impressionante o quanto de tempo que a gente gasta para poder, e até mesmo dinheiro, gente. Cara, não existe mais livro de R$30 hoje, não sei se você percebeu. Era uma vez. Cara, livros são de 50, 70, 100, cara, 200, R$300 livro teológico. Então, assim, esse texto aqui, ele deve ser usado da forma que foi ensinado no domingo passado. A igreja não estava tendo problemas por causa que a igreja não estava indo bem. A igreja estava crescendo, o Senhor estava adicionando, o Senhor estava fazendo essa igreja crescer de forma incrível e radical. E aí, então, lidar com as demandas, dividir essas demandas, é uma coisa importante. Então, assim, e a gente vai ver aqui, a gente está vendo na plantação, gente, todo mundo fazendo um pouco, todo mundo fazendo um monte, todo mundo fazendo alguma coisa ali. Por quê? Porque vai chegar um dia que a gente vai precisar separar e falar assim, gente, isso aqui não dá mais para a gente fazer dessa forma. E a gente está indo nessa direção. Se Deus quiser, cara, nos próximos meses, aí, encerrando esse ano, a gente vai ter, cara, cada pessoa servindo no ministério que gostaria de servir, que tem paixão para servir, e talvez fazer uma coisa ou outra. Os pastores, né, na Calvary, seguem um exemplo bíblico de que são servos, precisam ser servos. Se vocês acham
que uma das coisas que eu já falei isso, eu volto a dizer, eu tenho muito orgulho do movimento que a gente faz parte. Por quê? Porque eu vim dessa coisa de que pastores, não, eles só apareciam, eles brotavam no púlpito. E eles pregavam e depois, pelo mesmo lugar que eles subiram, eles desciam e sumiam. Eu tenho muita dificuldade em conferências hoje, embora eu vou em várias conferências, talvez 2 no ano, porque eu nunca vejo os preletores ao redor. E pessoas que eu tenho grande admiração. Em setembro eu estou indo para uma conferência. Cara, a minha expectativa, sabe qual é? Eu vou estar com os meus amigos. A gente vai estar ouvindo um monte de coisa lá legal, mas eu vou estar com os meus amigos. Porque se fosse depender da minha relação com os preletores, alguns deles acabam de pregar e logo na frente já tem um táxi esperando, eles entram no táxi e vão embora. E eu já vi isso com meus próprios olhos. E na Calvary, vocês vão ver, logo a gente vai estar anunciando a nossa conferência. Cara, a galera é a gente. Se você vê um cara da Calvary fazendo isso, cara, é um cara que não é da Calvary. Porque nós somos ensinados que, cara, nós somos iguais. Nós temos hierarquia, nós temos essa questão de que Deus levanta alguns para profeta, apóstolo, evangelista. A gente acredita nisso na Bíblia. Mas esse é um disclaimer. Eu só queria só pontuar, porque eu acho que é importante, né? Então eles lidaram com essa questão das viúvas. Eles não escolheram ignorar a reclamação, nem resolver tudo sozinho. Eles falaram, não, a gente tem um padrão, a gente tem um modelo bíblico de como a gente lida com essa questão. Olha que interessante, eles levam essa coisa para a igreja. Uma coisa que eu venho repeti quase todos os domingos durante a pandemia, que nós gostaríamos de devolver a igreja para a igreja. E sabe uma das coisas? Por exemplo, você pode ver, toda vez que você me vê aqui na frente, durante o período de louvor, eu vou falar, agora só a igreja. Você pode ver, agora só as mulheres, agora só os homens, agora a igreja. Por quê? Porque não é a voz de ninguém que está na frente aqui que mais importa, é a voz da igreja. O ministério acontece por causa da igreja, não é por causa de mim, é por causa de Giovanni ou de ninguém, não, é da igreja. Então eu amo essa questão que eles levaram diante da igreja. E eles escolheram, então, esses 7 homens. Não escolheram qualquer pessoa. Às vezes a gente escolhe qualquer pessoa e é uma falha nossa. E é uma falha terrível, gente. Sabe por quê? Porque a gente tem uma certa esperança de que as pessoas vão mudar diante de alguma oportunidade de serviço. E a experiência tem nos mostrado que pessoas que estão obstinadas, elas não mudam diante nem de nada. Então, assim, a gente vê que deveria ter um santo temor na gente acerca de servirmos no ministério. Aqui, esse aspecto da mesa, ele tem um aspecto do serviço, de servir o Senhor. E aí fala que eram cheios do Espírito, de sabedoria, para cuidar da distribuição. Então, fala assim, não vai lá e pega você qualquer 7 pessoas e vai dar bom. Não. São pessoas que têm um testemunho, são pessoas que têm essa coisa de que tem ser diferente. Então, parece que, por exemplo, na nossa realidade, se a gente for chegar, no dia que a gente chegar lá, vai demorar pra caramba. Então, a nossa régua baixou bastante. Então, sinta-se encorajados, tá? Até no aspecto pastoral, tipo assim, cara, eu tô aqui, então se eu tô aqui, vocês podem estar em qualquer lugar, e Deus vai lidar com você, com o seu coração, né, e com a sua realidade. E aí a gente vê esse homem, Estevão, né? Um desses 7 homens, chamado Estevão. Então, assim, esse é o ponto de partida de hoje. A gente vai ver, então, uma outra realidade. Vamos ler o texto, a partir do versículo 8, a gente vai ler por partes, e vamos ver até onde a gente chega. Versículo 8 fala assim, capítulo 6, versículo 8, de 8 a 10. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Vamos orar.
Senhor, nós nos chegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, e pedimos, Senhor, a Sua graça, Senhor, o entendimento, Senhor, e pedimos, Senhor, para que o Senhor nos guie e fale, Senhor, chame a atenção das coisas que o Senhor quer que seja a nossa atenção e que o Seu Espírito possa fazer uma obra que só o Senhor é capaz de fazer. E pedimos então no Seu nome, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome que é o Senhor da igreja. E é no Seu nome então, Senhor, que nós oramos. Amém. Então a gente vê aqui Estevão sendo apresentado com as suas qualificações. Versículo 8 fala que ele era um homem cheio de graça e do poder de Deus, e grandes coisas aconteciam através da vida daquele homem. A gente vê que entra no aspecto de um debate. Nesse aspecto de debate tem algumas coisas que nós podemos observar, que haviam esses grupos de pessoas mencionados aqui nessa sinagoga, de vários lugares. A gente vê essa palavra cheio mais do que uma vez. Então isso mostra a importância da realidade de que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, existe essa perspectiva de que sermos cheios do Espírito é muito diferente de termos grande talento ou conhecimento ou algum tipo de sabedoria humana. De forma bem proposital, me parece, olhando para o texto, é que o texto não dá crédito à vitória de Estevão nesses debates devido ao seu conhecimento bíblico e teológico. Não dá para puxar essa coisa aqui. A ideia é que esse homem, a vida dele era tão permeada dessa realidade de sabedoria divina e graça e bondade e poder do Senhor, que ele conseguia argumentar de uma forma que não era assim, um talento retórico. Era uma coisa diferente, gente. Não era de um cara que era mais inteligente ou mais educado, ou um cara que fez faculdade, ou fez um mestrado ou um doutorado. Não. Era alguém assim como os outros discípulos, que eram tidos como iletrados, pessoas que não tinham a capacidade igualada a esse aspecto do Espírito. Isso nos mostra algumas coisas. Um comentarista ele fala assim, que não há indicação de que Estevão em si era mais inteligente, mais educado ou melhor para debater com esses judeus. Nós deveríamos atribuir a sua vantagem no debate ao Espírito com que ele falava. Eu lembro de uma história, um livro muito antigo de Jocum, Pode Falar Se Eu Não Estou Ouvindo. É um dos primeiros livros que o Warren Cunningham, fundador da Jocum, escreveu. E é interessante que eu li isso bem antigamente, talvez em 2001. E eu nunca vou esquecer de uma parte desse livro. É tanto que eu nem precisei nem voltar no livro para poder lembrar dessa passagem. Ele está em algum lugar do mundo, se eu não me engano, na Hungria, no leste europeu. E aí então ele vê um grupo de jovens sentados na praça, e aí ele vai e ele usa de todo o seu argumento para convencer aqueles jovens, eu acho que eram adventistas, alguma coisa, mormons. E aí ele usa todo o seu conhecimento e apetrecho e coisas e técnicas para poder convencer, e não dá em nada. E de repente ele sai frustrado, e aí de repente quando ele sai, ele olha e vê uma outra pessoa que chega diante desse grupo, e algo acontece. E de repente aqueles jovens estão chorando e quebrantados e recebendo oração daquela outra pessoa. Ele muito assim, cara, sem saber o que está falando, vou conversar com aquele cara. Então a situação acaba, a oração acaba, ele vai para pergunta, cara, o que foi que aconteceu, cara? Eu gastei tanto tempo argumentando com esse pessoal, e o pessoal, cara, nada, e você chega ali, cara, tô olhando de longe, cara, daqui a pouco o pessoal quebrado, chorando, você orando por eles, você falou, cara, eu não falei nada, eu cheguei lá, perguntei como é que eles estavam, e perguntei se eu podia falar algumas coisas para eles, falei algumas coisas, eu acho que Deus me usou para falar algumas coisas talvez que ninguém sabia,
E aí eu perguntei se podia orar por ele, eles falaram que podia. E aí então ele argumenta essa ideia de que pessoas que ouvem o Senhor, pessoas que têm uma vivência com o Senhor, têm essa capacidade que não é de personalidade, mas é de plenitude. E a gente pode ver que no reino do Senhor, pessoas extremamente jovens, que não têm sabedoria, que não sabem lidar com a vida, eles podem ser muito sábios, muito mais do que muitos velhos de cabelo branco. Porque a palavra de Deus, a vivência com o Senhor, é capaz de nos levar a esse lugar. Então a gente vê esse aspecto mesmo. É a mesma fonte disponível para a gente hoje. Se nós nos buscarmos e debruçarmos a nossa vida, o nosso coração diante dessa realidade, o Senhor é muito capaz de fazer isso conosco, com qualquer um de nós da mesma forma. E aí, muitos de nós, talvez, já somos inteligentes e educados. E vai haver uma coisa assim, nossa, tem alguma coisa que sobressai. Alguns de nós, tipo assim, nossa, aquilo dali é plenitude mesmo. Né? Vira até uma piadinha, né? Fulano ali é plenitude. Você vê que é meio tombo, né? Mas tipo assim, no resto o Senhor visita, o Senhor dá bondade ali. E aí então a gente vê essa discussão que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, né? A gente vê a sinagoga dos libertos, que reunia judeus da diáspora, aqueles judeus que haviam sido espalhados, né? Aí fala de Cirene, de Alexandria, de Cilícia e da Ásia. Algum comentarista ele usa essa ideia de mencionar, por exemplo, a Cilícia. Ele sugere que deve ter sido a sinagoga de Paulo, antes de ser convertido. Então, existem alguns pontos aqui. Paulo ainda não entrou em cena. Ele vai entrar com outro nome, como Saulo de Tarsis, né? E a gente vai ver o testemunho dele daqui uns domingos, se Deus quiser. Mas dá essa ideia de que pode ser essa sinagoga, né, a qual ele frequentava. Pode ser a ideia também que Paulo estava, né, ele contou para Lucas esses detalhes dos bastidores dessa cena. Então, o homem que ajudou a matar Estevão, ele vira mais tarde a fonte da história. A gente vai ver no capítulo 8, versículo 1, Saulo ele está olhando, ele está aprovando e consentindo a morte de Estevão. Então, já contei o final do filme, né? Não é nem spoiler, mas está lá. Estevão vai morrer no final, gente. Tá? Ele está vivo aqui ainda. Mas pode ser que Paulo contou para Lucas e por isso que ele teve todo esse aspecto, né, dos bastidores ali. E aí então a gente vai para o versículo de 11 a 15 e a gente começa a ver outra coisa. Quando pessoas orgulhosas, quando pessoas com caráter manchado, eles perdem no argumento, ou eles perdem de alguma forma, eles vão para um outro lugar, eles vão para um outro caminho, e que Deus nos livre disso, gente. Uma das formas mais incríveis que pode mudar a minha vida e a sua, está num livro secular chamado Conversas Cruciais. E a primeira coisa que o livro Conversas Cruciais, ele lida, é com a motivação que a gente vai para uma conversa difícil ou um conflito. Se a nossa ideia é ganhar, ele fala, não vá. E quem é casado, não precisa elaborar muito. Esse aspecto não leva a lugar nenhum tentar ganhar argumento. E por isso alguns de nós escolhemos não lidar de forma alguma. Lidar de forma alguma também não é uma coisa boa. A gente nunca briga. Vigia. Vigia, porque talvez alguma coisa está muito errada. Às vezes, o evitar o conflito, na maioria das vezes, na verdade, um dia quando estourar se torna muito pior. Quando você vai ver, é uma bola de neve qual você não conseguia ver chegando. Então é melhor, aconteceu, vamos lá, vamos conversar como adultos. Foi isso aqui, ó. No meu caso, eu falei besteira, me perdoa. Eu não quis dizer isso. Então, na vida normal, tem essas pessoas aqui que representam esse grupo de pessoas e a gente não pode estar no time deles. Olha a reação deles, no versículo 11. Então subornaram alguns homens que dissessem,
ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso também não é uma defesa, gente. Não foi uma defesa. Estevão não estava interessado em se defender. Ele simplesmente queria proclamar a verdade sobre Jesus de um modo que as pessoas não conseguiriam entender, não conseguiram entender. Então eles pensaram, cara, vamos fazer alguma coisa aí para ver o que acontece. Ele não estava tentado a vencer uma discussão, ele não foi para aquele lugar e falou assim, vou convencer todos aqueles caras, inclusive os mestres da lei, a perderem para mim, porque eu sou um pouco mais elevado. E aí então começa toda essa outra questão. No versículo 12, fala, com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Então a gente vê a oposição dos judeus que perderam o debate, criaram uma situação contra Estevão, e aí então a gente continua olhando para essa observação de que nós não vivemos e não devemos, com nossos cônjuges, com os nossos amigos, na vida da comunidade, como igreja, tentar ganhar argumentos, tentar ganhar discussões. Não leva a lugar nenhum, a não ser parecer com o capiroto. E a gente não quer parecer com o capiroto. Com o Jânio. Vamos lá. As acusações gravíssimas contra Moisés. Quem era Moisés no Antigo Testamento? Era aquele que representava Deus para o povo, ele era o mediador. Contra o templo é o lugar onde as pessoas encontravam com Deus, adoravam o Deus Santo. E contra a lei. Então são quase palavra por palavra as mesmas usadas contra Jesus, gente. Ah, ele falou isso. Isso aqui é contra tal coisa. Ah, mas ele disse tal coisa. Ah, isso aqui é contra a lei. Então ele falou no lugar de Moisés. E a gente vê essas mesmas coisas. Se você quiser anotar em Mateus 26, de 59 a 61, a gente vê essas coisas sendo repetidas. O padrão se repete por quê? Porque eram as mesmas pessoas. Uma boa parte deles. Então, quando você não consegue vencer no argumento, você inventa alguma coisa. Isso aqui é uma receita para quem quer ser usado pelo capiroto. Quando você perde no argumento, você inventa coisa. Até crimes. E a gente tem visto isso, gente, com frequência. Então essa cena, ela está indo para uma parte final, ela se fecha ali diante do sinédrio. Uma imagem que ninguém no sinédrio esperava. Algo acontece quando traz um criminoso, mas algo acontece de forma diferente e inesperada. Olha que coisa incrível que acontece. Versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas e diziam, esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Como se eles estivessem preocupados com algum costume. Versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o quê? Que ele era culpado, que ele era verdade as acusações, que de fato ele era um homem que merecia morrer. Não, gente. Olha lá o que fala o texto. Viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Algo diferente. E é isso que deve ser na vida de qualquer um que serve às mesas. É o que deve ser visto na mesa de qualquer um que carrega o nome de Cristo. E mais uma vez, quando nós nos achegamos a alguns lugares que as pessoas não vejam o contrário, gente.
que a gente não seja um motivo de as pessoas falarem assim, isso aqui é verdade, olha para a cara do fulano, está entregue. Mas que algo, isso fez o que eles lembrassem do quê? Das próprias acusações falsas acerca de Moisés, a face de quem brilhou diante do Sinai. O povo teve que guardar o seu rosto, fazer com que ele usasse alguma coisa para que não resplandecesse demais a glória. Então a gente vê aqui esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça e de poder do Senhor, operando maravilhas, ganhando debate contra pessoas que são extremamente religiosos. É levado diante, de certa forma, de um julgamento, um pré-julgamento ali. O seu rosto então brilha como de um anjo. E aí então no 7:1, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão as mesmas perguntas acerca de Jesus, gente. São verdadeiras essas acusações? São verdadeiras? A isso ele respondeu: eu amo a forma como isso acontece no livro de Atos, como perguntas são feitas e respostas parecem aleatórias, parece não ter nada a ver, e parece que assim, cara, quando que ele vai chegar lá? Então é perguntar acerca das nações, ele fala assim: irmãos e pais, ouçam-me. Então, quando a mentira ela substitui o argumento, a gente vê que existe a verdade. A gente vê que existe uma coisa que precisa ser diferente. E o que é diferente é o aspecto da verdade, é o aspecto da realidade bíblica. E aí então ele começa de forma muito incrível. Irmãos e pais, estou sendo respeitoso com vocês, ouçam-me. Eu quero falar algumas coisas para vocês. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. Estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, ele disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Então ele está falando assim, deixa eu falar de uma coisa que vocês sabem do que eu estou falando. Não vou falar de coisa muito aleatória, não. Vou falar de realidade mesmo, para que vocês possam entender muito bem. Então a gente vê que verdade, honestidade, é fruto de alguém que vive para o Senhor. A gente viu em Êxodo 34, 29, essa questão da glória no rosto de Moisés. A gente viu Estevão sendo julgado por blasfêmia. A gente vê o rosto dele que denuncia quem o está acusando. Então, gente, a gente olha para isso e a gente fala assim, cara, alguma coisa precisa ser diferente. Então, ele começa falando da promessa de um lugar. A pergunta foi, essas acusações são corretas? Assim, deixa eu falar de uma promessa de um lugar. Porque Deus nunca teve preso a um lugar. Israel sempre resistiu a quem ele enviou. Deus sempre, essa é a grande história, gente. Deus criou o mundo, tudo perfeito. O homem vai e peca. Então tudo é desgovernado, tudo é desorientado, tudo perde sintonia e harmonia. E aí então o pecado vem, e aí Jesus então ele vem, ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, então ele dá esse início de todas as coisas, a renovação de todas as coisas, o qual agora nós esperamos para que um dia tudo seja consumado e a gente possa viver para a glória com ele para sempre. Mas, diante dessa grande história de Deus querendo e fazendo meios para salvar o seu povo, desde o começo ele está enviando pessoas para que sejam voz, para que o povo possa se arrepender, o povo possa se voltar para Deus e não participe da ira eterna. Então ele está falando aqui, existe esse lugar, Deus é glorioso, ele apareceu a Abraão, nosso pai, ele falou isso, isso e isso.
Então, o único fio que percorre através da primeira parte de sua defesa é que o Deus de Israel é um Deus peregrino que não está restrito a algum lugar. Ele sempre fez presente essa realidade de que ele não habita em lugares feitos por homens. Então, a gente pode reparar uma coisa, que Deus aparece a Abraão antes dele chegar à Terra Prometida. E isso é uma coisa incrível. E ele começa então a entrar nessa coisa que para a gente talvez é uma coisa assim, coisa do Antigo Testamento. Mas do versículo 9 a 16, a gente vê José, o rejeitado que salva. Então, parafraseando, José tem toda essa história incrível. Ele está falando aqui da descendência e toda essa questão, ele fala dos anos, ele fala dessa perspectiva da aliança, da circuncisão. E aí então ele entra, os patriarcas tendo inveja de José, ele começa essa história. José era um dos enviados, assim como Moisés. José era um daqueles que Deus enviou para fazer diferença. Então ele começa, e a gente pode dar uma olhada. Os patriarcas tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele. Deus estava com José. É o versículo 9. E aí fala que, no versículo 10, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Então a gente vê, mais uma vez, Deus estava com José no Egito, sem templo, sem terra prometida, sem estrutura religiosa nenhuma. José é rejeitado pelos próprios irmãos e se torna, então, exatamente por meio dessa rejeição, o salvador deles. É o primeiro de vários ecos que vão apontar para frente de alguém que estava por vir, que era maior. E esse é o coração da coisa. E aí, então, eu vou passar por cima aqui para a gente poder olhar para uma das razões que eu não quero gastar 4 domingos nesses capítulos é porque estão falando de histórias e narrativas, o qual, assim, se a gente fizer lição de casa, voltar para casa lá e ler lá em Êxodo, depois ler em Gênesis, eu acho que faz muito mais sentido que eu tentar explicar cada coisa. Então aqui a gente viu o envio de Abraão, tá? Agora a gente viu a questão de José e a questão de ser rejeitado por seus irmãos, e depois Deus o coloca nesse lugar, né, de libertador, não só deles, mas do povo. E agora a gente está entrando na mesma perspectiva do 17 a 43, de Moisés sendo rejeitado 2 vezes e enviado mesmo assim. Então, gente, nessa narrativa, fiquem comigo, vamos lá, fiquem junto comigo. O fio dessa história, ele está tentando provar, ele consegue provar, Estevão está tentando provar de que o que eles estão fazendo, o que eles vão fazer, não é com ele. É que somente é algo simbólico do que já vem acontecendo. Deus, em sua graça e misericórdia, levanta alguém para falar ao povo, para ministrar o coração do povo. Então eles o rejeitam. E aí então Deus, em sua graça e misericórdia, passa um tempo, Deus vai lá e levanta alguém de novo. Então é diante da fidelidade de Deus que a gente vê Deus cumprindo o seu propósito, apesar de todas essas coisas. Então, do 17 a 43, vamos lá, por 17, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo do Egito. Então, outro rei que não sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeiramente com o nosso povo e oprimiu os antepassados. Então, assim, essa transição, Deus levanta alguém, alguma coisa acontece, e aí o povo, então, entra em roubada, tem todo o aspecto negativo. Mas aí no versículo 20, a narrativa toma de novo esse ponto alto. Qual é o ponto alto? Naquele tempo, nasceu Moisés,
que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras, em obra. Então a gente vê esse novo libertador, esse novo cara que Deus levanta. Essa sessão aqui é a mais longa do discurso. Estevão está no seu discurso. E agora ele gasta mais tempo, por quê? Porque a figura mosaica é uma coisa poderosa na história de Deus. Então ele está falando assim, de propósito, Moisés é rejeitado por Israel 2 vezes. Quem o nomeou líder e juiz, foi perguntado. Ele, na sua coisa de querer, talvez na sua força, cometeu algo errado, cometeu um crime, Quando ele foi assumir, ele falou, cara, quem fez de você o nosso líder e juiz? Você vai fazer a mesma coisa que você fez na escondida ali, correu e fugiu? E aí então ele foge e some no mapa até que Deus, de sua forma soberana, ele cumpre o seu propósito até quando nós desejamos fugir e não voltar mais. Essa é uma coisa incrível também acerca do nosso Deus. Então, esse tipo de discurso, gente, que a gente vê é dentro de um gênero bem conhecido do Antigo Testamento. É como se fosse um recital histórico, como um confronto. A gente vê essa coisa acontecendo. Então, Deus levanta alguém, há um confronto, depois vem um aspecto negativo, porque não deu bom, e aí Deus vem e levanta outro, até então se cumprir todas as coisas em Cristo. Então, gente, a gente vê isso através das Escrituras, é a mesma forma que os profetas, como no Salmo 106 ou Neemias 9, usava para reprovar Israel com a própria história do povo. Não existe nada melhor, não existe nada mais convincente, porque nós sabemos a nossa história, gente. Nós sabemos. Então, uma das coisas que para alguns de nós pode ser um desencorajamento, quando nós tiramos nossos olhos de nós mesmos, mas talvez pode ser o nosso maior encorajamento quando nós olhamos para Cristo, é de saber que aonde estávamos nós, quando Cristo morreu por nós. Onde nós estaríamos se nós não estivéssemos com Cristo? Como seria a nossa vida se Cristo não fosse a pessoa mais importante da nossa vida? E seria pouquíssimas respostas aqui que falaria que nós estaríamos num bom lugar. E talvez as que acham que estariam num bom lugar estão sendo enganadas. Porque não há outra forma. E eu sei que falar isso para essa geração é uma coisa terrível. Mas é como já dizia o poeta antigo, não vou citar o Chorão, é a Bíblia, tá? Nele nós nos movemos, nós existimos. É nele nós respiramos. É nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos. Então tire isso de nós e acabou. Tirar o seu fôlego de nós, acabou a vida, gente. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é o que nos faz caminhar e acordarmos na segunda-feira. Tipo assim, vamos viver. Vamos viver. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, gente. Tem algumas opções que eu estava vendo. Então, vamos lá. Eu vou avançar essa parte de Moisés, tá, gente? Então, se você quiser ver a parte de Moisés, leia o Êxodo e vai ajudar você a ter uma compreensão melhor, tá? Mas vamos ler o 35, que eu acho que fecha aqui essa parte. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Está acompanhando, mano? 35? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então a gente vê esse aspecto dele como libertador. E aí então, a gente vai seguindo adiante.
a gente vê que o templo não é um problema. A gente começa a partir do versículo 44. Então, Estevão está citando toda essa questão, e aí ele toca nesse aspecto da nação de Israel, né? Que ao invés de adorarem o Senhor, eles constroem ídolos para si mesmos. Eu estou parafraseando essa sessão, tá, gente? Para a gente não... ele fala como está escrito no livro dos profetas, né? Ele começa então a falar dessa realidade, de como eles se tornaram pessoas idólatras e começaram a adorar outros deuses, né? E aí então, no versículo 44, ele fala assim: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus, a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então, gente, a gente vê que essa ideia do Altíssimo, né, do Senhor Todo-Poderoso, não habita em casa feita por homens. Ele está constantemente dando essa ideia de que Ele é o Deus que está em todos os lugares. Ele é o Deus poderoso para todos. Ele é o Deus poderoso das nações. Ele é aquele a quem nós podemos confiar as nossas vidas e a nossa vida, a nossa família. Uma coisa interessante que ele toca nesse aspecto dos ídolos. E se você ler, super recomendo Falsos Deuses, do Tim Keller. Um livro incrível. Que como já logo de começo do livro ele já fala que nós somos como se fosse uma incubadora de ídolos. Nós amamos ídolos. Nós temos coisas na nossa vida que se tornam tão importantes quanto Deus. E aqui não é diferente. Essa ideia de feito por homens é a mesma ideia de ídolos pagãos. Essa mesma ideia de que são coisas criadas que tomam um lugar que não deveria. Ele está dizendo com um vocabulário mais duro que existe, que o Sinédrio transformou o templo num ídolo, aonde Deus estava do lado de fora. Então os judeus tomaram coisas boas. Esse aqui é o ponto-chave, gente. Esses ídolos, eles não são necessariamente coisas ruins, porque se fosse coisa ruim, a gente olharia de outra forma. Mas assim, o Keller fala que os judeus tomaram coisas boas e as transformaram em ídolos, ao torná-las coisas absolutas. Como se nós não vivêssemos sem elas. Essa é a coisa. Como que isso é tão importante para a gente. E o templo, gente, é um presente de Deus, assim como a igreja. A igreja é um presente de Deus para esse mundo quebrado e caído. Então ele vira um ídolo quando ocupa o lugar de que só Deus deveria ocupar. E a gente vê isso, gente, o cuidado que precisamos ter para nós não nos tornarmos essa máquina de ídolos, o qual coisas que nosso coração almeja, talvez de forma desgovernada e desorientada. Então nós ganhamos lugar, nós damos lugares a isso, e aí nós percebemos, cara, não vale a pena. Não vale a pena porque a gente pode buscar em tudo quanto é lugar. E a gente não vai encontrar satisfação. Porque é só em Cristo que nós temos a satisfação plena. E Estevão era esse cara que ele vivenciou essa coisa, esse aspecto de plenitude, era tão importante, era tão visível, tão latente na vida dele, gente. Então eu encorajo vocês a lerem esse livro, Falsos Deuses, do Tim Keller. É uma coisa incrível e desafiadora. Porque a gente vai ver, se nós lá no livro tem uma parte que é como se fosse uma avaliação.
uma autoavaliação de ídolos. E talvez você fale assim, nossa, eu sou mais idólatra que qualquer católico que eu conheço. Não tem nenhuma estátua na minha casa, mas se desse para ver as estátuas que estão invisíveis, cara, nós estaremos num negócio interessante. Por quê? Porque nosso coração deseja, por causa da queda, os nossos corações desejam coisas que não são e jamais deveriam entrar no lugar de Deus. E para alguns de nós, poderíamos nomear algumas coisas para nos ajudar. Alguns de nós é um casamento. Alguns de nós é a forma que a gente quer comprar coisas. Alguns de nós é talvez, cara, coisas que nós gostamos de vestir. Para alguns de nós é o desejo fora do normal de se comparar, de querer ser melhor, de se mostrar superior. E às vezes está tão sutil. Acha assim, cara, isso aqui não tem problema não. Um amigo meu falou uma coisa muito interessante. Na parábola do semeador, ou na parábola das terras, lá do... Como é que é o termo? Não é, parábola, é conhecida pela parábola do semeador, mas não, na verdade é o tipo de solos. Tem um dos solos lá que é muito interessante, gente. Que eu nunca vi, tirando eu e meu amigo William lá da Norte, lá, pregando, é que é o perigo das riquezas. Tem uma lá que fala lá. Porque hoje em dia, o aspecto da riqueza é tipo assim, é como se algo que a gente merecesse. É algo que tipo assim, não, esse é o nosso fim. Esse é o lugar que todos nós devemos seguir. E assim, seja investimento, seja a coisa frenética fora do normal. E você vê as pessoas dando a vida pro diabo. Desculpa usar, mas não tem outra coisa, gente. E eu não estou falando que você não deve investir, não estou falando mal de Bitcoin, não estou falando nada disso, tá, gente? Acho que é muito positivo para quem faz. Tigrinho é errado. Tá? E por mais assim, que a gente dá risada e é engraçado, gente, sabe uma coisa terrível, gente? É que uma boa parte, e eu queria poder afirmar isso de forma diferente, mas saiu uma pesquisa que a metade das igrejas jogam jogos de azar, inclusive tigrinho. E eu não ficaria surpreso, por mais que eu amo a vida de vocês. Alguns de vocês talvez tenham algum lado obscuro aí, talvez tá jogando, que Deus lhe faça se arrepender hoje. E ver que esse negócio aí, cara, pode parecer que um dia dá bom, mas o dia que der ruim, dá ruim, gente. Vamos lá, vou seguir, senão eu não termino esse negócio. Mas vocês entenderam, né? E aí o resultado, gente, dessa ideia de que o templo não é um problema, o uso do templo é. A gente vê do 44 a 50 que eu li. Deixa eu ver. Não, eu li do 44 a 50. A gente vê essa ideia do Altíssimo, a gente vê essa ideia dos ídolos. A gente vê então agora do 51 a 53 o golpe final. Então a gente está indo para o final, gente. 51 a 53. Então, a partir do 51. Aqui é a conclusão e o diagnóstico. Foram feitos vários exames ali, agora sai o diagnóstico. E o diagnóstico é triste. Se tivesse que dar uma nota, era dó. Olha lá. Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Imagina, gente, receber uma mensagem dessa e saber que lá no fundo essa mensagem é correta. Essa mensagem está certa. E que bom que por mais que tenha algumas coisas que a gente pode se
familiarizar, vamos assim dizer, e temos alguma semelhança, essa palavra, ela não tem o mesmo peso para a gente como teve para aquele povo. Mas temos algumas grandes e boas lições que a gente pode aprender. As versões antigas, no versículo 1, fala que é um povo de dura serviço. Ele está usando o peso de uma palavra muito importante, que é uma coisa que, assim, não é só o ouvido, não é só o coração, é os dois. Ele fala aqui, né, já interpretado, ele fala que obstinado de coração e de ouvido, né? Não é só o coração que está duro, é o ouvido está fechado. E aí a gente vê então essas palavras que não são uma invenção de Estevão. Estevão está pregando. Ele está pregando e a gente tem uma lição também que a gente aprende como pregadores da palavra. Nós pregamos a palavra. A minha opinião, gente, eu tenho opiniões para muita coisa, vocês me conhecem, sabem. Mas no final da história, não é mais importante. Estevão está citando aqui várias citações, na verdade, de Êxodo e outras passagens. A própria descrição de Israel, logo depois do bezerro de ouro. Jeremias 9:26. Ele está falando as mesmas coisas, só que de aspectos diferentes. Então Estevão devolve ao Sinédrio o vocabulário mais duro que o próprio Antigo Testamento já usou para descrever a pior da apostasia da história de Israel. É desse cenário que nós nos encontramos, gente. E o discurso então termina no ponto mais alto. Vocês se tornaram traidores e assassinos desse próprio libertador, o qual já foi antes anunciado através da lei e dos profetas. Então a acusação que era falsa e mentirosa se torna ao contrário, de cabeça para baixo. Estevão não era quem blasfemava, era o próprio Sinédrio ao rejeitar o Messias, a quem o próprio Deus o enviou. E aí então começa uma das partes mais emotivas e emocional dessa passagem, que é a nossa última parte. Versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos, bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Gente, se isso não mexer com a gente, cara, não tem nada que eu possa falar que possa mexer com a gente. Alguém disse que nós somos membros do corpo de Cristo quando nós sentimos. Porque quando nós deixamos de sentir, nós nos tornamos prótese. Essa é uma palavra forte. Muito forte. A fúria que deveria ser arrependimento se torna fúria e ódio. Imagina a situação, gente. Estevão pregando e os caras lá. Tipo assim, eu não quero ouvir isso. Isso aqui está me convencendo. Isso aqui está mexendo comigo. E eu não quero. Essa resistência do coração.
O Martin Lloyd Jones, ele fala que quando ele pregou sobre essa ideia de um coração não circuncidado, ele chama a atenção, bem interessante, ele fala assim que o problema do Sinédrio não era a falta de informação, era a resistência do coração. Ele insiste que o Espírito Santo pode, em última instância, vencer a incredulidade mais arraigada, mas Deus não força ninguém a se render. Gente, isso aqui é uma coisa que deve quebrar o nosso coração, cara. Estevão estava com aquilo assim, quem sabe, no final da minha vida, nas últimas palavras que eu tenho para proferir, quem sabe Deus vai fazer algo na vida desses caras e o coração deles vai ser transformado. E eu fico pensando, que tipo de coisa talvez precisa acontecer com a gente? Que tipo de coisa que a gente precisa ver? Que tipo de coisa que a gente precisa ouvir? Para que o nosso coração seja moldado da forma que Deus deseja. Talvez para nós um lugar diferente, nós somos salvos em Cristo. Nós estamos bem, nós estamos indo para o céu. Mas talvez as pessoas ao nosso redor que nós oramos, as pessoas que nós gostaríamos de ver, talvez conosco aqui na igreja, ou talvez em qualquer outra igreja que ensina a palavra, mas bem salvos no Senhor. Isso mostra uma coisa extremamente soberana da parte de Deus, que é o que nós vemos junto a essa questão de que Deus não força. Deus não força o coração da gente. Talvez isso é uma das coisas que a gente não fecha com o aspecto da graça irresistível, é que tem pessoas que resistem sim. E aqui é uma prova disso. Algo divino precisa acontecer no nosso coração para que a gente possa responder. Mas Deus não faz com que essas pessoas se rendam por obrigação. Nós vemos Jesus num lugar diferente. Normalmente ele está sentado no seu alto e sublime trono. Aqui ele está de pé. Há discussões acerca disso, não importa qual seja. A gente não está acostumado a ver na Bíblia Jesus de pé, diante do trono, diante dos seres celestiais, diante dos anjos. E aqui, ele está. Quando Estevão, então, ele levanta os olhos para o céu, ele vê a glória de Deus, e Jesus está de pé à direita de Deus. Talvez, Estevão ouvindo as palavras que Jesus ouviu. Esse é meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Vem para o gozo, vem para a alegria, vem para o deleite. Acabou. Chega. Acabou. Só a pregação que não acabou ainda. Tem mais minutinho ainda. Vivendo no campo missionário, viajando por vários lugares do mundo, eu sempre não tinha como evitar o pensamento de que se um dia eu estivesse num lugar onde eu tivesse que escolher a Cristo e rejeitá-lo, sempre me perturbou. Estava conversando com uns amigos pastores e falei assim, cara, será que se a gente falasse com Jesus antes, assim, ó Jesus, eu vou dar uma mentirada aqui, vou ficar livre, mas depois eu vou continuar te servindo. A gente cogitou essa possibilidade. Você nega Jesus? Nego, mas lá no meu coração eu não nego. E aí depois eu sou liberto e eu vou lá e faço as coisas. Aí tipo assim, cara, mas aí mesmo se a gente falar isso, aí a gente morre, então aí dá ruim. Vou tentar me livrar da morte, eu morro de qualquer jeito. Mas sempre me perturbou essa coisa, assim, cara, como é que eu responderia, cara? Aí eu criei um negócio assim, talvez eu não negaria, mas aí se envolvesse minha esposa e meus filhos, aí eu acho que ia dar ruim. E aí a gente vê Estevão, gente, na mesma situação. Ele poderia estar numa boa, se ele não falasse aquelas coisas que ele falou. Ele sabia do que ele estava diante. Eu estava uma vez na Tanzânia, gente.
E eu nunca vou esquecer esse dia. A gente estava numa casa, cara, num vilarejo, e a gente estava brincando com as crianças, e de repente a gente ouve um estrondo muito forte de uma bomba. E era um lugar muito do nada. E aquele dia o nosso grupo ficou tomado de grande temor. Falou assim, e agora? Falei assim, cara, agora a gente ainda tem ainda 2 semanas. É o que temos. É o que temos. E aquele dia foi tão real essa questão assim, cara, o que tiver que ser, vai ser, né? Mas imagine, diante de tamanho sofrimento, o que sai, o que exala da vida desse cara, é o que na verdade sempre teve lá. Que a Bíblia fala do que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia fala que o que sai da nossa boca é o que na verdade é o nosso tesouro. É o que nós apreciamos. Que a gente, eu não quero levar para essa ideia, tipo assim, para nos amedrontar, nos tormentar, gente. Não é essa a ideia não, tá? Mas é uma ideia de uma avaliação de orar diante do Senhor, de colocar os inimigos. Isso é o cristianismo, gente. O cristianismo é tão banalizado devido à falta de amor e ódio, e de um ódio presente. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O povo de Deus é um povo que ama. O povo de Deus é um povo que, no fim da vida, tem que exalar amor. Tem que exalar de que Deus... As palavras de Cristo. Quando Cristo está na cruz, Ele perdoa. Quando Estevão está no fim da vida, Ele perdoa. A gente vê um apedrejamento não autorizado. É como se fosse um lixamento. O Sinédrio não tinha autoridade, gente. Então, se a gente acha que a impunidade e a justiça é uma coisa nova do governo Lula, não é, gente. Não é. Embora o Lula, né? Mas é uma coisa antiga. É uma coisa bem antiga. O Sinédrio não tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Mas a multidão tornando as leis às próprias mãos e disfarçado de zelo religioso. Mas sabe uma coisa que não tem como negar, gente? É que a vida do cristão é um chamado à morte. E eu vou encerrar mais ou menos, vou tentar encerrar num tom melhor que esse, gente. Dietrich Bonhoeffer, ele falava que as igrejas tinham que ter os seus banners lá na frente. Ao invés do convite assim, venha 10 horas da manhã, culto, 9h30, café da manhã, ele falava assim, venham morrer junto conosco. Porque esse é o chamado do cristão, morrer. Morrer para a sua própria vontade, morrer para as coisas que estão desgovernadas e os desejos que nos fazem mal e fazem mal à nossa família. Eu sei que falar sobre isso é uma coisa muito ruim, sabe por quê, gente? Quando a gente planta igreja, a gente quer que a igreja fique cheia. E esse tipo de discurso não enche a igreja. Não faz as pessoas ficarem super empolgadas. O último sermão que a gente viu de Estevão, gente, agora sim estamos na parte final, foi uma oração. E a gente viu quão importante é a oração na vida de um crente. Se foi importante na vida de Jesus, quanto mais a nossa vida. Né? Ele ora, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não os considere culpados deste pecado. Ouçam o eco, gente. São quase as mesmas 2 frases que Jesus disse na cruz, em Lucas 23, 46 e 23, 34. Estevão não está inventando uma virtude nova debaixo de pressão. Não está, gente. Ele está refletindo o que já viu Jesus fazer.
Santo Agostinho, ele leva para um lance ainda mais radical. Ele fala assim que se Estevão não tivesse orado, existia uma grande chance da igreja não ter Paulo. Imagina. Então o texto fecha com a palavra mais gentil possível, gente. O momento mais violento da cena, e talvez da pregação mais longa que a gente teve na Câmara de Curitiba. Ele usa a palavra, no versículo 60. Qual é a palavra que ele usa? Adormeceu. O crente adormece. Esse é o lugar do crente, o lugar de descanso, o lugar de glória, o lugar de onde todas as coisas que faziam mal já não vão fazer mais. Então ele não morreu, ele adormeceu. A morte ele tem esse aspecto de dor, de sofrimento e de coisa ruim. Adormecer não, gente. É aspecto de glória. Tá, beleza. Até acabou ali a bateria do negócio. Mas só faltava... Tinha acabado já. Então o que Lucas está dizendo, gente? Ele está dizendo assim: isso não é o fim. É sono. É esperando despertar de verdade. É onde a gente vai viver de verdade. É onde a gente vai experimentar vida de verdade. Vamos colocar de pé.